A paz de Deus esteja com todos. Irmãos, a gente tem que evitar muita filosofia em relação à Bíblia, sabe, às Escrituras Sagradas, porque pode acontecer da gente entrar em muitas ciladas e até acabar se afastando de Deus ou pecando gravemente. Hoje mesmo eu vi uma blasfêmia, um rapaz, ele colocou aí uma explicação de que existia um Deus maior do que o nosso Deus, né? Aí ele trouxe uma passagem que fala sobre o Altíssimo e sobre o Eterno. É um texto que está ali entre versículos, e aí na parte de cima fala sobre o Altíssimo e depois fala sobre o Deus Eterno. E ele, não sei se por ingenuidade ou maldade mesmo, interpretou que como Deus era chamado ali de Altíssimo e abaixo, mais abaixo do texto, ele era chamado pelo seu nome, seriam dois deuses, que o Altíssimo seria um Deus e o Todo-Poderoso seria outro Deus. Então o Altíssimo era um Deus mais poderoso do que o Deus que a gente conhece, o Eterno. Então ele fala no vídeo que existe um Deus maior que o Deus Todo-Poderoso. É um absurdo assim. Então, só existe um Deus. O Altíssimo é o próprio Deus. Deus ele é chamado de várias formas na Bíblia, porque Deus tem muito poder, muitos poderes, muitas formas de agir, muitas manifestações. E para cada ocasião dessa, ele é chamado de uma forma, né? Mas é o mesmo Deus. Não existe, já está falando Altíssimo, é o mesmo Todo-Poderoso, o Eterno. Não existe ninguém maior, não existe ninguém mais poderoso do que ele. Então, aí esse cara fala isso no vídeo. Eu já achei um absurdo. Aí para você ver como são essas pessoas que hoje estão aparecendo por aí querendo ensinar a Bíblia. Algumas, né? Aí alguém comentou e disse que o nosso Deus, ele não era... Ele falou uma palavra ofensiva. Eu nem vou falar aqui. E aí o cara que fez esse vídeo comentou que realmente era isso. Então, para você ver o tipo de pessoa. Então, vamos ter cuidado com o negócio de muita filosofia. Eu sou muito aberto a ouvir todo mundo, né? Mas esse mesmo aí que eu ouvi, eu não ouviria essa pessoa mais que essa vez, né? Já foi horrível ter ouvido isso. Mas, e também sou de acordo a você ler muito a Bíblia, examinar as Escrituras como Cristo falou, estudar a Bíblia. Mas essa questão de filosofias, além do que o que está escrito, ou além do que Deus deixou para a gente saber, isso aí eu sou totalmente contra, porque surgem essas heresias, tá bom? Muitos falam, quem foi que criou a Deus? Gente, isso não existe. Se Deus fosse criado, ele não era o Todo-Poderoso, ele não era o Criador de todas as coisas. E ele não estaria falando a verdade para nós, né? Que isso é impossível que Deus minta. Então Deus falou para a gente que ele fez tudo, foi ele. Já está falando do Altíssimo. Quando você imaginar alguém maior do que Deus, esse alguém é Deus. Se esse alguém é Deus, o que estava abaixo não é Deus. Mas se Deus é Deus, então ele é o que está acima. Se tiver outro acima dele, é ele. Se tiver outro ainda acima dele, é ele. É infinito. Quando você pensar a autoridade maior de todas as autoridades, do Deus, dos deuses, dos deuses, dos deuses, você vai chegar no nosso Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Ele está no topo do topo do topo do topo. Se existisse alguém que estivesse no topo acima dele, ele não seria o Deus, e aí você teria que conhecer outro Deus. Mas não existe outro além dele, como ele mesmo falou. Então esse Deus que está lá no topo, o Deus de todos os deuses, o Eterno, o grandíssimo, o altíssimo de todos,
é o Deus bíblico, o Deus de Israel. Não existe um além. Ele mesmo falou: não há outro fora de mim. Eu sou o princípio e o fim. Então, não existe a mãe de Deus. Deus não tem mãe nem pai, porque Ele é o Pai de todos. Ele é o Todo-Poderoso. Já está falando, Todo-Poderoso. Ele tem todo o poder. Não existe outro além dele. Entendeu? Quando você for buscar um Deus maior que Deus, vai ser Deus. Vai ser esse Deus. Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Lá no fundo dessa busca. Ele que está lá. Se você for buscar a origem de tudo, o primeiro, você vai chegar nele. A origem da vida, da existência, de tudo que existe. Se você for buscar o máximo, você vai chegar nele. Se você buscar mais para procurar outro, olha só que surpresa, vai chegar nele. Entendeu? Então, vamos ter cuidado com muitas filosofias. Eu não sou contra. Na verdade, eu mesmo filosofo muito, assim, na minha humilde filosofia, né? Busco muito, penso bastante, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. O nosso conhecimento tem limite, porque nós somos limitados, nós somos carnais, nós temos data de validade nesse mundo, a gente não vive para sempre, não tem como a gente saber tudo, né? Deus deixou ali escrito o que dá para a gente saber, o que a nossa visão alcança, né? A nossa visão tem limite, você olha ali para o horizonte, não passa daquilo. Somos limitados. A ciência é limitada, o conhecimento ele vai crescendo com o tempo, mas existem coisas que a gente não consegue alcançar, né? Vamos falar cientificamente. Penso eu, na verdade isso vai ser verdade mesmo. A humanidade ela não vai alcançar todas as galáxias do universo para poder conhecer. Ela não vai alcançar isso. A humanidade vai sumir sem nunca conhecer isso, né? Falando assim, um pé no chão. Agora, que são, né, falando de maneira material. E em questão espiritual, nessa vida aqui a gente não vai saber, porque a gente não tem condição para saber, não tem nem condição nem tempo para saber. Nós somos limitados, nós morremos. Não tem como seres mortais atingir conhecimentos eternos completamente. E o que Deus já nos entregou de ensinamentos eternos já são muito, muito, muito. E ainda vamos aprender muito, receber muito mais. Mas tem coisas que a gente tem que frear e dizer: aqui já tá bom, não dá para passar daqui. Ter a humildade para entender isso. E muitos querem ir além, né? Aí querem inventar coisas, imaginações. Aí é onde surgem as loucuras, gente. Tá bom? Então, vou deixar esse vídeo aqui para vocês refletirem. Só existe um Deus, não existe Deus além do nosso Deus. Né? Eu estou falando aqui na visão cristã. Que não é cristão, pula o vídeo, acredita no que quiser, cada um. Estou falando para cristãos, tá bom? E para crentes em Deus e pessoas que são que gostam do cristianismo, que têm interesse. Certo? Quem não crê, cada um segue sua vida, a gente não força ninguém a acreditar nisso, a gente está falando para quem acredita e quem tem interesse em acreditar. Tá bom? Que Deus fique com todos e até a próxima, se Deus quiser.